Olá, turma. Hoje vamos continuar o assunto de especificação, falando um pouco sobre a estruturação das informações que são especificadas. Recado importante sobre vacinação. Então, nós estamos aqui na especificação. Vamos falar um pouco sobre o que acontece depois que a gente chega nas dezenas ou centenas de requisitos que foram especificados. Né? A gente tem uma série de opções para organizar essa especificação, uma série de ferramentas e formas de estruturação. O que é importante entender é que, para você chegar em uma especificação de requisitos bem estruturada, você tem algumas coisas que precisam ser feitas antes. Na licitação e na análise, a gente trabalhou em identificar os requisitos, né? Ou seja, encontrar esses requisitos. Conversar com os clientes, entender o problema, realizar a análise dos requisitos e, enfim, chegar em itens de requisitos que realmente representam as características que vão precisar ser implementadas no sistema. Em cima dessa identificação, a gente já trabalhou que existem diferentes formas de redigir o requisito. E a gente viu que existem formas melhores de redigir o mesmo requisito. Então, uma vez que a gente identifica o requisito, a gente ainda tem que redigi-lo, né? Ou em formato de caso de uso, ou em formato de história, ou em formato de declarações de requisitos funcionais ou não funcionais, né? Então, aqui nessa parte da redação, é a parte em que a gente trabalha a escrita dos cenários, a avaliação da qualidade do requisito que foi escrito, revisão pelos stakeholders e também a parte da categorização, né? Temas, épicos, etc. Ainda tem dois aspectos em cima desse trabalho inteiro. Em cima desse trabalho de redação, a gente precisa trabalhar a rotulação, a forma como a gente vai rotular os requisitos e efetivamente estruturá-los. A rotulação de requisitos, ela tem a ver com o fato de que cada requisito precisa ter um identificador único e persistente no sistema. Então eu preciso saber rotular cada requisito. Qual é o requisito 1, qual é o requisito 2, qual é o requisito 3. Porque se toda vez que a gente for falar sobre um requisito, por exemplo, a gente vai falar sobre uma história de usuário. Aí, qual é essa história de usuário? Ah, essa história de usuário é aquela que o usuário pode fazer não sei o quê. Fica muito difícil ficar conversando sobre requisitos se você toda vez precisa falar o requisito, falar a sentença do requisito, ou falar o nome do caso de uso, ou falar o cartão da história de usuário. Então a gente precisa ter rótulos. Esses rótulos vão ser muito importantes lá na frente, quando a gente for fazer, por exemplo, a rastreabilidade dos requisitos. E eles já são importantes quando você estiver querendo fazer referências diretas e curtas, né? Por exemplo, você está escrevendo um caso de teste e você quer referenciar que aquele caso de teste ele está sendo escrito para endereçar um determinado requisito. Em vez de você redigir novamente o requisito, você simplesmente bota o rótulo daquele requisito. Tá? Quais são as formas de rotulação possíveis? Né? A mais simples delas é quando você tem simplesmente um número sequencial. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Você pode ter o rótulo combinado com algum tipo de rótulo, por exemplo. O S aqui no caso são User Stories. Né? RF, por exemplo, são requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Ou simplesmente você pode ter uma sigla do projeto e a sequência de números vai sendo criada à medida que os requisitos foram sendo criados. Tá certo? Quais são os pontos positivos, né, os prós desse tipo de abordagem? Esse tipo de abordagem é mais simples, simplesmente uma numeração única que vai sendo criada. É muito utilizado em ferramentas, principalmente nas ferramentas que são baseadas em issue tracking, né? E ele ajuda bastante a manter a unicidade, ou seja, eu nunca vou ter números repetidos. No entanto, essa numeração aqui ela não tem lógica nenhuma, ela não dá nenhum indício de classificação, ou seja, não sugere nenhuma informação sobre o requisito. Tá? Então seria um problema, né? Tipo, o requisito 123 não necessariamente tem nada a ver com o 122.
podem inclusive nem fazer parte do mesmo subsistema. Existe um outro formato que é chamado de numeração hierárquica, que é quando você vai aplicando a numeração sequencial, mas você vai criando uma hierarquia, né? Então você pode ter o requisito 3.2, o requisito 3.2.1. O que significa o requisito 3.2? É um requisito de determinado nível de detalhamento, e o 3.2.1 é um refinamento daquele requisito. Por exemplo, um épico e uma história, ou um requisito de alto nível e um requisito de baixo nível. E você pode ter o quanto de nível de hierarquia que você precisar. Você pode também fazer algumas combinações, como por exemplo, você usar um texto para indicar um grupo de requisitos e só depois aplicar uma numeração hierárquica. Tá? Quais são os benefícios, né? Quais são os pontos positivos dessa abordagem? Ela é mais usada em documentos textuais, então se você está usando um documento para guardar os seus requisitos, essa estrutura aqui é melhor. Ela indica um nível de detalhamento, ou seja, ela faz cria uma relação entre os requisitos baseado na numeração. Então você sabe, por exemplo, que o requisito 4.5.1.1 ele é um desdobramento do 4.5, por exemplo. Tá? E aí o que acontece? A equipe começa a entender e decorar quais são os grandes níveis, né? Por exemplo, 3 e 4, quais são esses subsistemas. 3.2, qual é o tema, qual é o tópico desse requisito. Então fica um pouco mais fácil porque você tem um pouco mais de lógica e de classificação da numeração. Tá? E você também pode indicar o grupo do requisito aqui se você usar essa versão combinada. Quais são os contras? É que se você tiver muitos níveis de detalhamento, e isso é possível, você vai ter muitos dígitos, né? Então essa numeração pode ficar muito grande. E outra coisa é que se você for utilizar isso em documentos textuais e você for querer usar o esquema de numeração automático dos processadores de texto, eles não vão guardar a numeração persistente para você. Então, por exemplo, se você criar aqui 3.2.1 e se você achar adequado entre o 3.1 e o 3.2 atual, você criar um outro requisito no meio, o processador de texto vai naturalmente renumerar tudo e vai mexer na numeração de todos os requisitos aqui para baixo, né? na mesmo nível de hierarquia. Então você não vai poder se aproveitar desse recurso dos processadores de texto, você vai ter que manter essa numeração aqui na mão. E aí você acaba tendo, com o tempo, à medida que os requisitos vão mudando ou vão sendo inseridos, você vai tendo a perda da sequência da numeração, né? Então, não necessariamente o 3.5 tem muito a ver com o 3.6, porque eles foram criados, por exemplo, em tempos distintos, tá? Mas ainda é uma boa numeração, inclusive bastante usada, principalmente em projetos que usam documentos textuais, ou até mesmo em ferramentas que simulam esses documentos textuais, como a gente vai ver lá na frente. E por fim, uma outra forma é você usar rótulos hierárquicos. Essa aqui foi uma sugestão que existe em alguns livros e é pouco usado, né? Mas qual seria o exemplo? O exemplo é você ter palavras-chave que representam algum tipo de conteúdo, tema ou classificação ou subgrupo do seu sistema, e os seus requisitos eles usam uma hierarquia de nomes. Então, por exemplo, compra. Compra envolve todo o tema, né, de compras, de efetivação de compras num site, por exemplo. Compra.carrinho significa, por exemplo, o épico relacionado a gerir o carrinho de compras. E ponto 1 seria um dos requisitos do carrinho. Então, num rótulo eu consigo colocar um tema e um épico e uma numeração de requisito. Você pode, inclusive, nem usar numeração. Você pode continuar utilizando rótulos para ir indicando a hierarquia e a numeração. O que é importante é que cada rótulo utilizado seja único. Né? Quais são os pontos positivos? É porque isso aqui, melhor ainda do que a hierarquia, ela sugere um conteúdo, uma classificação, e é bem bacana quando você usa para regras de negócio, porque você pode categorizar as regras de negócio. Né? Então, por exemplo, você poderia utilizar essa numeração aqui para categorizar suas regras de negócio. Né?
Então, em vez de você simplesmente usar regra de negócio 1, regra de negócio 2, você usa essa hierarquia aqui para dar um entendimento do qual é o conteúdo, qual é o alvo daquela regra de negócio. Quais são os pontos negativos, né? Quais são os contras? Os rótulos podem ficar muito longos, porque não necessariamente você vai conseguir achar um nomezinho curto para indicar o requisito, né? Ou essa questão da classificação que a gente ganha, ela tem outras formas de serem feitas, até como a gente já viu na organização das histórias de usuário, por exemplo, você pode usar temas épicos para organizar essa classificação. Então, assim, isso aqui não é um ganho tão grande, tá? E ela é pouco usada, né? Ela não é muito usual. Como é que a gente estrutura a documentação, enfim, né? Então, eu já estou aqui, já tenho eu já tenho requisitos identificados, eu já tenho requisitos bem redigidos, eu tenho requisitos rotulados, e agora? Como é que eu junto tudo isso? Tá? A gente tem basicamente três abordagens. A gente pode usar somente documentos, a gente precisa ter cuidado com isso. A gente pode usar uma combinação de documentos e ferramentas, que é, assim, de partida sempre uma boa opção. E a gente pode usar só ferramentas, mas aí a gente vai colocar aqui o famoso depende, porque depende da ferramenta. Vamos ver. Então, se você for numa abordagem somente documento, o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar definir um template, tá? Baseado em algum padrão, baseado numa conversa que você teve com as equipes, mas se você vai usar um documento, você precisa definir um template, esse template precisa ser comunicado para todo mundo que for trabalhar naquele documento, ou que for ler aquele documento. Porque você não pode deixar para o documento ser criado de forma orgânica, natural. Você precisa definir um template e sair preenchendo aquele template, tá? Aqui, por exemplo, do lado é um template que é sugerido no livro texto da disciplina, né, do livro do Wiggers e da Betty. E ele é, na verdade, uma junção aqui de várias especificações, né? Ele é parecido com algumas outras especificações. Nesse link aqui da Wikipedia, existe uma série de padrões de especificação de requisitos sugeridos por vários livros ou padrões, né, standards do mercado. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa estrutura. Veja que essa estrutura ela é completa, né? Eu tenho aqui, desde a parte de alto nível, propósito do projeto, escopo do projeto, referências, visão geral, né, que é aquele documento de visão que é tão importante a gente fazer para qualquer projeto. A gente precisa elaborar a visão do projeto. Então, a visão do projeto estaria aqui, com todos aqueles aspectos, né? Ou seja, qual é a perspectiva do produto, quais são os concorrentes, quais são os usuários, tipos de usuários, onde o sistema vai operar, restrições de implementação de design, né? Ou seja, você já começa a ter aqui algumas restrições do mercado, ou restrições que vêm dos usuários, ou restrições da própria organização. E você aqui tem suas premissas e dependências que você está definindo para o desenvolvimento do seu sistema. E depois você começa com a parte de funcionalidades, né? Ou seja, as features. Vão ser descritas aqui as features, vão ser descritas aqui, esse template aqui separa os requisitos de dados, né? Para sistemas de informação isso aqui é bem interessante, tem uma separação. Modelo de dados, o dicionário de dados, quais são os relatórios que vão ter, como é que os dados são adquiridos, como é que a gente guarda os resultados, os dados e como é que a gente se desfaz dos dados, se for o caso. Tudo isso vai estar definido nessa seção. A seção de interface externa. Do ponto de vista de requisitos aqui, a gente está trabalhando assim, quais vão ser as interfaces do usuário. Se o software ele vai ter uma conexão de outros softwares nele, né, vai ter uma API, por exemplo, eu vou também definir esses requisitos de interface. Se o software vai conversar com o hardware, eu vou definir essas interfaces de hardware. E se tiver comunicação com externa, outros módulos, ou comunicação com dispositivos, eu também vou definir essas interfaces aqui. Tudo isso aqui, pessoal, está sendo definido em termos de requisitos, tá? Não está sendo definida aqui arquitetura. Mas, se você vai, por exemplo, fazer um aplicativo que vai conversar via Bluetooth com
um smartwatch, por exemplo, você precisa já ter essas coisas aqui pré-definidas, pré-elaboradas. A arquitetura, efetivamente, de como aquilo ali vai funcionar, quais são as tecnologias que vão ser utilizadas, bibliotecas, isso fica para a parte de definição de arquitetura e projeto do sistema. Mas aqui você já elenca essas interfaces, né, com quais outros, digamos assim, personagens do ecossistema aquele software vai conversar. E por fim você tem os atributos de qualidade, né, que são os nossos requisitos não funcionais também, que vão ser gerenciados e listados aqui. Aí você pode ter ainda requisitos de internacionalização e localização. Né? Internacionalização tem a ver com... Internacionalização e localização tem a ver com o fato de que você está trabalhando com pessoas de línguas diferentes, né? Ou seja, você está trabalhando com pessoas que falam português, eu falo inglês, eu falo francês. Você também pode estar trabalhando com pessoas que estão em fusos horários distintos. Então, aquelas pessoas vão estar usam um outro, tem outra timeline, tem outro horário de uso do sistema. Ou você está trabalhando com pessoas que têm que a língua ela é da direita para a esquerda, como por exemplo as línguas árabes. Então, tem uma série de requisitos aqui para você tratar, tá? E aí é um documento completo. Todas as outras coisas importantes para o desenvolvimento do sistema vão aqui no final do documento ou nos apêndices. Qual é a vantagem de você utilizar um documento como esse? É que você tem uma visão integrada, né? Quando você precisar revisar os seus requisitos, quando você precisar fazer uma verificação de consistência, você tem um único ponto para fazer essa verificação de consistência. Tá? Outra coisa também é que nós temos alguns ambientes regulados, né? Por exemplo, sistemas críticos, que eles exigem que você apresente um documento de especificação de requisitos. Né? Então, você vai, para fazer a certificação do sistema, você vai precisar apresentar esse documento. Se você vai fazer esse documento só para certificação, você vai puxar essa informação de vários outros documentos e vai preparar. Mas se você já tem um documento como esse, que é controlado, que você gerenciou e que você atualizou durante o desenvolvimento, então você já tem um documento que atende várias dessas regulamentações, né? Um aspecto importantíssimo é que você tem que controlar a versão do documento. Seja um .doc lá guardado no Git, no controle de versão, ou se você vai utilizar um gerenciador de conteúdos. Por exemplo, você vai guardar essa informação aqui no SharePoint, ou vai guardar no Wiki, porque aí esses gerenciadores de conteúdos eles têm um controle de versionamento interno. Né? Mas você precisa usar controle de versão, porque senão você perde o fio da meada aqui. Quais são os pontos negativos dessa abordagem? É porque tudo junto fica difícil de manter. Você tem áreas aqui do seu sistema que são bem menos voláteis, por exemplo. A visão do produto. A visão do produto ela se altera muito pouco. Né? Mas requisitos funcionais, por exemplo, você tanto tem muita variação neles ao longo do projeto, como às vezes você não tem eles todos detalhados no mesmo momento. Então, você vai ter muitas alterações no documento aqui, concentrado aqui nessas seções 3 e 4 e um pouco nas 6. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você usa um documento completo de requisitos, quando chega na fase de implementação, a tendência é ele ficar desatualizado, porque são muitas pequenas mudanças, e o trabalho de vir trazer essas mudanças lá do desenvolvimento aqui para as seções 3 e 4, elas custam muito, muito trabalho. Então, a tendência é ele ficar desatualizado e, não, a gente deixa para atualizar o documento de requisitos no final. E aí perde-se todo o sentido de ter essa documentação de especificação aqui. E como seria uma abordagem intermediária, da gente usar documentos e ferramentas? A gente primeiro teria que fazer o quê? Definir o que é que fica no documento e definir o que é que fica nas ferramentas. Por exemplo, itens menos voláteis, como por exemplo 1, 2, 5, 6 e esses outros aqui, são itens que, se eles ficarem no documento, eu não vou ter aquele problema de muitas atualizações, porque são partes do documento mais estáveis, que não se modificam tanto ao longo do projeto. Tá?
Então, o controle de, você vai colocar esses itens no documento, né? Isso aqui, por exemplo, poderia ser chamado apenas de um documento de visão, já que não tem os requisitos completos. E esse documento de visão vai ser mantido o controle de versão dele, e ele vai sendo mantido atualizado. Ele não vai mudar tanto. Então, a gente não tem esse problema aqui de tendência a ficar desatualizado se você utilizar essa abordagem de colocar apenas esses itens menos voláteis. E essa turminha aqui, que muda muito, ou que não são detalhados logo no início do projeto, e que ainda vão ser refinados ao longo das interações, você manipula isso aqui dentro de uma ferramenta. Então, você pode fazer um mix aqui. Essas informações de requisitos funcionais, histórias, casos de uso, esses requisitos de dados mesmo, que não deixam de ser requisitos funcionais também, vão todos para uma ferramenta e eles vão sendo trabalhados nessas ferramentas. Né? Qual o bom dessa abordagem? É que você junta um pouco do melhor dos dois mundos, né? Você usa esses requisitos aqui mais voláteis, vão para uma ferramenta e esses mais estáveis ficam no documento. Você continua tendo a visão do produto melhor apresentado aqui no formato de documento, aqui, porque aqui você pode usar figura, quadro, tabela. Você pode fazer uma edição mais rica aqui desses textos. Né? Então você mantém a visão do produto num texto integrado, num artefato integrado. E as alterações tendem a ser menores nesse documento aqui que está, digamos assim, diminuído o escopo. Quais são os pontos negativos aqui dessa abordagem? É que a informação nas ferramentas não vai estar completa, ou seja, na ferramenta você só tem uma parte das informações. Então, lá na ferramenta, de vez em quando você vai fazer referência ao quê? A uma seção desse documento. Né? Então, a equipe não pode esquecer que existe esse documento e achar que os requisitos são apenas isso aqui. Né? Então, por exemplo, imagine que você tem os atributos de qualidade aqui, no documento. Alguém pegou um requisito funcional para implementar, que envolve, por exemplo, interface de usuário, essa pessoa ela tem que vir aqui e checar os atributos de qualidade de usabilidade que são esperados para qualquer função com o usuário. Né? A gente não implementa usabilidade de uma vez no sistema, a gente não implementa performance de uma vez, a gente não implementa security de uma vez. Ao longo da implementação das funcionalidades, esses atributos de qualidade precisam ser considerados. É assim que funciona. Então, é muito importante que a equipe não esqueça que existe esse documento aqui, né? Que seria essa parte vermelha. Tá? E aí, um outro problema também é que o documento ele vai precisar ficar alinhado com o que está rolando nas ferramentas, né? Então, por mais que ele tenha menos mudanças, mas é interessante que ele não fique desatualizado em relação a detalhamentos e decisões que estão sendo tomadas aqui durante o desenvolvimento dessas features. Por exemplo, você vai fazer um requisito funcional e você vê, por exemplo, que um requisito de desempenho ele tá errado, ele está escrito errado, ou ele está muito exigente, ou ele não está tão exigente quanto deveria ser. Na verdade, os usuários esperam mais desempenho do que estava previsto. E você ajustou isso com o dono do produto, com o cliente, e já implementou da forma correta. E aí esqueceu de vir aqui e alinhar. No futuro, alguém vai fazer essa checagem aqui. Opa, mas esse requisito de desempenho aqui está desalinhado com esse requisito, a forma como esse requisito foi implementado. E agora? Então, é importante também fazer esse feedback do detalhamento das ferramentas, voltar isso para os documentos. E como seria um cenário só com ferramentas? Bom, só com ferramentas, depende da ferramenta. Existem ferramentas que são fantásticas, como, por exemplo, a Jama Software, que está aqui do lado esquerdo, e a Doors, que é uma ferramenta bem antiga, inclusive, que era da antiga Retinal e foi comprada pela IBM. São ferramentas em que você consegue fazer os dois mundos. Você consegue tanto ter uma edição rica de texto, em que você constrói a hierarquia aqui dos requisitos. Você consegue fazer um requisito, você consegue, por exemplo, escrever um requisito de forma simples ou escrever o requisito usando texto rico, né? Colocando imagens, colocando tabelas.
Aqui, por exemplo, do lado direito, aqui nesse exemplo, ó, eu tenho aqui uma série de requisitos, ó, que estão aqui numerados, né? O hardware deve fazer isso, o hardware deve fazer aquilo. E na hora de descrever o requisito aqui sobre o radar, eu coloquei um esquema, né? Um esquema aqui lógico de como vai funcionar o hardware, o hardware misturado com o software do radar. Então veja, eu tenho a possibilidade de escrever texto simples ou colocar diagramas complexos aqui dentro da ferramenta. Então essas ferramentas são muito boas. Por quê? Porque você faz o gerenciamento completo dentro dessas ferramentas. Elas têm recursos para lidar com a parte que é menos volátil da visão do produto. Você pode escrever textos ricos e ela tem a possibilidade de trabalhar com os refinamentos de requisitos funcionais durante o desenvolvimento. Um outro cenário é você utilizar uma ferramenta de ALM, né, que é Application Lifecycle Management, como por exemplo Azure DevOps, o próprio GitLab, né, é um tipo de ALM. Ou você utilizar uma ferramenta de issue tracking, como por exemplo o Jira, ou o GitLab também faz só issue tracking, se for o caso, né? Na verdade, eu acho que o Jira acaba sendo um ALM também, mas você pode usar um issue tracking simples, como por exemplo o Bugzilla ou o Bitbucket, para gerenciar os seus requisitos. Né? Nesse cenário em que você tem essas ferramentas, que é basicamente guardar uma issue, né? Guardar um item, você vai ter a coisa um pouco mais pulverizada, né? Então você vai ter lá os seus requisitos numerados, um texto para os requisitos, você vai ter uma ideia de uma issue, né? Então ele vai ter uma estrutura de issue para ser gerenciado. Então ele é uma ferramenta que você consegue gerenciar os requisitos, mas ela não está aquela visão mais rica e integrada que as outras ferramentas que são específicas para requisitos elas trazem. Tá? Apesar de que essas ferramentas aqui, principalmente a Jira, ela está evoluindo cada vez mais para adotar funcionalidades parecidas com as funcionalidades dessas ferramentas que são específicas para requisitos. Ok? E aí o que é que você tem que analisar nesses dois cenários? Primeiro cenário, né, das ferramentas específicas para requisitos. Os pontos positivos, a visão integrada, que você consegue ter mesmo usando a ferramenta, né? Então você tem o benefício do documento, mas com uma automação. Por quê? Porque o seu documento está vivo ali dentro da ferramenta. A ferramenta, por exemplo, como o Doors, ela em qualquer momento você pode gerar um documento completo com tudo, né? E esse documento, diferente de outras ferramentas, como por exemplo o Gira aqui, se você tentar gerar um documento com todas essas issues, ele não vai gerar um documento bacana, entendeu? Ele pode exportar para uma planilha, mas ele não vai gerar aquele documento que você consegue, por exemplo, imprimir. O DOS não, o DOS ele consegue ter esses recursos de relatório que você consegue imprimir um documento ali, se você quiser gerar um PDF, por exemplo, para mandar para os stakeholders, de uma parte dos requisitos ou do documento inteiro. E outra coisa interessante dessas ferramentas é que elas podem ser personalizadas para cada organização. Então você vai definindo os seus templates dentro desse cenário. Tá? Essas ferramentas específicas elas são muito usadas para desenvolvimento crítico, né? Desenvolvimento de sistemas críticos de segurança. Quais são os pontos negativos dessas ferramentas? Elas são pagas. Né? Você não tem boas ferramentas integradas para requisitos que sejam de código-fonte livre ou sejam gratuitas. Né? Então, é um custo-benefício que pode não compensar para projetos de baixo valor que não sejam críticos. Né? Então, essas ferramentas, elas às vezes são também caras porque elas são ferramentas certificadas. São ferramentas que, quando você for num processo de certificação do seu produto, olha, eu usei a ferramenta tal para gerenciar. A ferramenta ela já é conhecida das agências de regulação e eles sabem o potencial da ferramenta para fazer o gerenciamento. No cenário 2, um dos pontos positivos é que existem bastante ferramenta gratuita para isso. Né? Você tem o GitLab, por exemplo, que tem a versão community. O próprio Gira tem uma opção de você utilizá-lo de forma gratuita para uma determinada quantidade de usuários. É a mesma ferramenta que você vai usar para gerenciar as tarefas e controle de bugs do seu sistema. Então, por exemplo, você está ali,
você vai ter requisitos e as tarefas de implementação e os bugs que aparecerem, tudo junto na mesma ferramenta. Então, você abrir um bug, você já consegue relacionar com outro item dentro do próprio sistema de rastreamento de tickets, né, o issue tracking. Você já cita ali no comentário, olha, esse bug aqui aconteceu relacionado a esse requisito. Aí você tem uma determinada tarefa, você pode ter todas as tarefas que foram necessárias serem executadas para implementar um requisito associadas àqueles requisitos. Então isso aqui facilita o gerenciamento de projetos que está associado ao gerenciamento de requisitos. E outro cenário também é que elas podem ser personalizadas de acordo com cada organização, né? Quais são os pontos negativos? É que essas ferramentas aqui é mais difícil você ter uma visão integrada de todo, né? Então você pode ter uma dificuldade, se você usar só essas ferramentas, para documentar a visão do projeto, né? Então, assim, você guardar, por exemplo, essas informações aqui, perspectiva do produto, classe de usuário, sistema operacional, você vai guardar como? Você vai criar uma issue lá no Gira para guardar essas informações? Então, esse tipo de informação aqui, esse tipo de informação aqui de internacionalização e localização, elas são informações que você pode estar guardando lá, mas elas não ficam bacanas de serem documentadas lá, tá? Então, quais são as conclusões aqui que a gente pode chegar, né? Primeiro, tente usar sempre o máximo de automação que você puder usar. Quanto mais automação você tiver, quanto mais você tiver essas informações guardadas em ferramentas, mais fácil fica de você fazer o gerenciamento dos requisitos, tá? Documento mais ferramentas é, de partida, sempre uma boa estratégia. Você começar um projeto dizendo que vai guardar tudo em documento, não é legal. E também se você começar um projeto dizendo que vai guardar tudo em ferramenta e você não tem essas ferramentas específicas, como o Doors, o Jama, pode também ser um tiro no pé. Então, se você já partir de um mix em que você tem partindo aqui, por exemplo, desse recorte, tá? Que esse recorte aqui não é o melhor que existe. É só um recorte que você pode partir dele e depois ir adaptando para a sua própria prática, né? Então, você pode ter um documento que não necessariamente precisa ser um .doc guardado lá no Dropbox ou no Git. Você pode ter o documento sendo gerenciado num gerenciador de conteúdo. E você tem um Issue Track System ou uma LM para guardar as histórias, requisitos funcionais, tá? Essa aqui de partida é uma boa estratégia e acaba que é muito utilizado em muitas empresas, né? Às vezes as empresas nem têm um .doc, elas têm, por exemplo, uma apresentação de slides para guardar a visão do produto, né? Eu particularmente acho ruim a apresentação de slides, porque você tem dificuldade de ver o todo, né? De ver todos os slides juntos. Mas enfim, o que é importante? A decisão que você, como pessoa de requisitos, toma, né, no projeto, você vai definir uma estratégia e você precisa conversar com os outros stakeholders e entrar em acordo sobre essa estratégia. E, muito importante, nós, como pessoas de requisitos, atuando dentro da empresa, a gente tem a responsabilidade de comunicar os requisitos para a equipe de desenvolvimento, utilizar um formato de requisitos que seja adequado para o projeto, e está sempre capacitando a equipe nas questões relacionadas a requisitos. E nesse ponto das ferramentas, também faz parte do papel da pessoa de requisitos capacitar as equipes no uso das ferramentas. Então, vai adotar uma ferramenta de gerenciamento completo ou vai usar um issue tracking, como os requisitos vão entrar lá dentro do issue tracking? Eu vou ter um tipo de issue específico para requisitos, ou eu vou usar um tipo que já existe, mas vou colocar, por exemplo, um rótulo, vou colocar um prefixo. Você tem que estar sempre comunicando para a equipe poder perceber essa organização e saber encontrar os requisitos de forma fácil, de forma clara. É isso, a gente encerra o assunto de especificação agora e nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar na parte de validação dos requisitos e gerenciamento.